O que será que acontece quando a arte decide abandonar a tela e, simplesmente, caminhar pelas ruas? Pois é, hoje a gente vai explorar algumas das ideias mais provocadoras da arte contemporânea, aquelas que transformam o nosso dia a dia numa verdadeira galeria a céu aberto. Olha só essa cena. É bem intrigante, né? Um grupo de pessoas, todo mundo de roupa social, pasta na mão, prontos para o trabalho, só que todos estão de olhos vendados, caminhando bem devagar no meio de uma cidade grande. É uma imagem forte, poética, quase como um sonho. E ela já levanta uma pergunta na nossa cabeça. O que é isso que a gente está vendo afinal? Será que é um protesto, a gravação de um filme ou seria arte? Pois é, a resposta para isso nos leva para uma forma de expressão artística que usa o corpo e o cotidiano como seus principais materiais. Para entender aquela primeira cena, a gente precisa falar sobre um conceito que é chave para tudo isso: a arte da performance. É aqui que a arte deixa de ser só um objeto, para se tornar uma ação de verdade. A performance, como essa que a gente viu, se chama Cegos e aconteceu lá em Recife em 2014, é exatamente isso. É uma ação super planejada que usa o corpo do artista para criar um momento, uma experiência que constrói uma ponte entre o universo da arte e o nosso dia a dia. Tá, mas o que os artistas queriam dizer com tudo isso? Bom, essa performance é uma crítica muito poderosa. Ela faz a gente pensar na nossa rotina de trabalho maluca, no consumismo que nos deixa cegos e no jeito como, muitas vezes, a gente age num piloto automático, sem enxergar de verdade o mundo ao nosso redor. Mas a performance não é a única forma de arte que usa a ação como base. Tem uma outra bem parecida, mas com uma diferença crucial, que está toda no papel de quem assiste. E essa ideia de usar o corpo na rua não é de hoje aqui no Brasil, não. Lá em 1956, o artista Flávio de Carvalho simplesmente chocou a sociedade ao andar pelas ruas de São Paulo com o seu New Look, uma roupa que para ele era mais adequada para o nosso clima, questionando as convenções e a moda que vinha de fora. A diferença fundamental entre os dois está aqui, olha só. Na performance, como essa do Flávio de Carvalho, tem um roteiro, uma ideia que o artista já definiu. Agora, no happening, a improvisação é que manda, e a participação do público não é só bem-vinda, ela é essencial para a obra acontecer. Essa ideia de interação, de presença, foi levada ao extremo em um dos exemplos mais famosos de arte da performance. Um caso em que o corpo se tornou, literalmente, o único suporte da obra. Em 2010, na performance A Artista Está Presente, a Marina Abramovic ficou sentada imóvel, em silêncio total, numa cadeira. E do outro lado, qualquer visitante do museu podia se sentar e simplesmente trocar um olhar com ela. Só isso. O que torna essa obra tão impactante é a escala dela. Não foram alguns minutos, não. Foram 3 meses. 7 horas e meia por dia. 6 dias por semana. Imagina! É uma prova de resistência física e mental que desafia qualquer limite que a gente possa imaginar. Então, o ponto crucial é este. Nesse tipo de arte, o corpo não está só representando alguma coisa. Ele é a própria obra de arte. Ele é o suporte, a tela, o pincel, tudo ao mesmo tempo. E essa arte corporal, assim como muitas outras obras contemporâneas, não surgem do nada, sabe? Na maioria das vezes, os artistas estão num diálogo direto, constante, com a história da arte. Esse diálogo tem até um nome: citacionismo. Pensa assim, é como quando um DJ pega um trechinho, um sample de uma música antiga para criar uma batida nova. Os artistas visuais fazem a mesma coisa, sampleando imagens e ideias de obras do passado para discutir o presente. E aqui a gente volta para a performance Cegos, do começo da nossa conversa. A inspiração para o título veio direto de uma pintura de 1568, do Peter Bruegel. Quer dizer, o grupo usou uma imagem de quase 500 anos para falar sobre a nossa cegueira de hoje. Esse diálogo com o passado ganha uma crítica social muito forte na obra do artista Vic Muniz. Ele recriou a famosa pintura do Titã Atlas, que carregava o céu, mas fez isso usando lixo e fotografando um catador de materiais recicláveis. O mito antino se conecta com quem, hoje, literalmente carrega o peso do nosso consumo nas costas. E olha, nem a Mona Lisa escapa. O Jean-Michel Basquiat misturou a imagem dela com uma nota de $1 e com isso ele força a gente a pensar, afinal, qual é o valor da arte? É cultural? É só financeiro? E quem é que decide isso? Agora, vamos olhar para uma ideia que levou essa história de questionar os limites da arte ainda mais longe e que também usou a Mona Lisa como ponto de partida. Lá em 1919, o Marcel Duchamp fez algo que, para muita gente, foi um absurdo.
Ele pegou um simples cartão postal da Mona Lisa, desenhou um bigodinho e um cavanhaque e disse: "Pronto, esta é uma nova obra de arte." E com isso, ele inaugurou o conceito de ready-made, a ideia revolucionária de que um objeto comum, industrializado, pode virar arte não por ser modificado, mas simplesmente por ser escolhido por um artista e apresentado num novo contexto. A arte, de repente, vira um ato de escolha, uma ideia. E isso tudo nos deixa com a pergunta de $1 milhão, né? A grande provocação da arte moderna e contemporânea. Se o simples gesto de um artista pode transformar um objeto qualquer, onde é que fica a fronteira entre o que é arte e o que não é? E mais, quem tem o poder de traçar essa linha? A resposta talvez não esteja em uma definição fechada, mas sim na nossa própria disposição de olhar o mundo de um jeito novo.